Olá! Hoje nós começaremos a falar sobre fluidos dentro do nosso curso de física. Fluidos, primeiramente, nós precisamos, portanto, definir o que seria fluido dentro do nosso contexto, dentro do nosso curso. Vamos lembrar que existem 4 estados da matéria. Existem mais estados, mas vamos dividir entre esses 4 principais estados da matéria. São os já conhecidos sólido, líquido, gasoso e também o estado de plasma, né? Lembrando que sólido, ele é um estado onde as moléculas elas não têm liberdade para se movimentar. Tem volume bem definido, mas ela não tem liberdade para se movimentar. Enquanto no líquido, que também tem um volume bem definido, mas é um volume que vai ser dado pelo recipiente que vai conter aquele líquido. Se você pegar por exemplo, uma água que está numa jarra e colocar dentro de um copo, a água vai, né, vai fluir para dentro desse copo, com o seu volume bem definido, perdão, com o seu volume definido, mas o seu formato não vai depender do recipiente que contém este líquido. Já o estado gasoso é o estado que não tem volume definido, o volume dele vai depender, né, tipo, até onde ele pode se expandir. E, finalmente, o estado de plasma, ele é um estado, né, as minhas moléculas de gás ele, né, se dissociou e ficou um estado eletricamente ativo. Nós podemos também representar em termos moleculares, né, por esses diagraminhas aqui, né, onde as ligações intermoleculares do meu sólido são bem rígidas, bem definidas, não tão fortes num líquido, praticamente muito pequenas e inexistentes, a menos, né, próximos de choque ali, no estado gasoso, e um estado de plasma já é um pouco mais complicado, né, porque as forças elétricas agem de uma maneira muito forte, nessas distâncias portanto, embora um plasma seja um estado fluídico, nós não vamos lidar, com plasma dentro desse curso. Então, neste curso, nós vamos definir o fluido como sendo somente líquidos e gases, tá? Vai ser bem simples e vamos definir dessa maneira. E é uma maneira também mais fácil de a gente separar líquidos e gases, há diversas maneiras de fazer isso, uma maneira simples é basicamente dizer que o fluido um líquido é um fluido incompressível, enquanto o gás é um fluido compressível. Como é que a gente pode diferenciar esses dois dessa maneira? Imagina que eu tenho um líquido, tá, que está ali à esquerda, onde eu aplico uma força e essa força mantém esse meu líquido em equilíbrio nessa situação, onde vocês estão observando. Já no estado gasoso, quando você aplica essa força, também deixa o seu sistema em equilíbrio, tá? Quando você aumenta a força aplicada, líquido que é incompressível não vai comprimir o seu tamanho, não vai ficar menor, tá? Enquanto o gás é altamente compressível, você aumenta a força você aplicada ali, você já viu, né, no nosso curso, que vai haver a compressão desse seu gás, a temperatura constante ou alguma outra situação que nós já vimos onde ocorre a compressão gasosa. Então, o gás é um sistema que é altamente compressível, né, altamente suscetível a forças externas que atuam sobre ele para comprimir, para deixar o seu volume menor, ou maior. Já um líquido não, o líquido a gente vai considerar um líquido como sendo um líquido incompressível. Na prática, ele não é totalmente incompressível, tá? Ele também pode comprimir, só que sua taxa de compressão é extremamente baixa, para forças aplicadas, né? Ou seja, tem que aplicar uma força extremamente alta para que eu consiga ter uma pequena variação do volume, do meu fluido. Mas nós precisamos também definir, para uma para fluidos, uma forma mais clara, de definição. E para isso, nós vamos, ver quais são as forças que atuam sobre objetos, tá, ou sobre nossos sistemas. E dentre as forças que atuam sobre sistemas, em geral, essas forças, elas são proporcionais à área que atuam sobre elas. E quando elas são forças que são proporcionais à área, ou seja, eu pego a força por unidade de área, eu chamo isso de tensão, tá. Existem alguns exemplos de tensão. Vou explorar com vocês os mais simples, tá? Por exemplo, quando você pega um bloco e esse bloco está preso por um fio, este fio aplica sobre a superfície ali de contato com o meu teto uma tensão, né? Vai ter uma tensão que vai puxar ali, né, aquele sistema que está preso na superfície do meu teto, e essa tensão ela vai ser provavelmente proporcional à área que está sendo aplicada esta força.
Nós também chamamos esse tipo de força de tração. Existe um outro tipo de tensão por unidade de área, que é quando eu pego o meu bloco agora e ele está sobre repouso, né, sobre um objeto, sobre uma superfície. E quando nós temos essa situação, nós chamamos a esse sistema de uma compressão, né, uma tensão aplicada sobre o meu solo, que a gente denomina de compressão ou simplesmente pressão. Existe finalmente um último caso, essas duas, tá, que anteriores que eu falei para vocês, são o que a gente denomina de forças ou tensões normais. Por quê? Porque elas são, perpendiculares, né, à superfície, tá. Quando as forças, elas são paralelas à superfície, nós chamamos esse tipo de tensão tangencial. A essas tensões tangenciais ocorrem da seguinte maneira: imagina que eu pego agora uma cola, tá, e coloco um bloco, né, entre uma parede, 2 paredes, e eu quero colar esse meu bloco, então eu coloco uma cola entre essas 2 regiões, né, entre a parede e meu bloco, e novamente entre o bloco e a minha parede, de tal maneira que eu contente, eh eh, colar esse meu bloco entre essas 2 posições. O que que vai acontecer? Bem, enquanto essa não evapora a água o suficiente, não uma das maneiras de haver cola da cola endurecer é a evaporação do quantidade de água que tem ali, enquanto isso não acontece, tá, esse meu líquido da cola, ele ainda está líquido, né, então ele ainda não endureceu o suficiente. O que que vai acontecer? Esse meu bloco vai escorregar, né, sob a ação da gravidade, vai ter uma gravidade que vai fazer ele escorregar, e quando ele escorrega, ocorre uma força que a gente chama uma força de cisalhamento. Vai cisalhar esse meu fluido, esse meu líquido, essa minha cola. Então vai fazer essa minha cola querer, né, se deslocar, eh, tipo, nessa direção. E a esta força, nós chamamos uma força de cisalhamento, é uma força tangencial, né. Veja que ela é uma força tangencial à superfície desse meu sistema. Veja que a superfície de contato, né, tá para cá, né, mas ela é uma força tangencial, né, a esta superfície, tá. Normal, o desenho na verdade é normal aqui, né. Ela está tangencial a essa superfície de contato. Como ela está tangencial à superfície de contato, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que esse meu líquido escorra. Ela vai escorrer esse meu líquido. E essa cola ela vai escorrer enquanto enquanto ela não endurecer, tá. Enquanto ela tiver a endurecer, ela vai continuar escorregando. Claro, vai ter uma força de reação da cola igual e contrária, e vai fazer com que vá ocorrer a solidificação desse meu material e depois vai fazer com que esse meu bloco fique preso a essa situação onde eu coloquei ele. Hum, isso acontece, né, tipo, você veja que é uma diferença entre no meu sólido, no meu líquido, né, ele vai fazer quando eu aplico essa força tangencial, ele se modifica, ele se move. E esta é uma diferença fundamental entre sólidos e fluidos, que é a maneira como eles reagem, né, como eles respondem a essas forças tangenciais. Imagine agora que eu pego um bloco, né, hã, um material, um sólido, deixa eu pegar aqui, e eu pego e aplico uma força tangencial a ele, tá. Eh, o sólido, ele não vai s ele é capaz de resistir a essas forças tangenciais. Ele pode deformar, né, uma deformação pequena, até que uma situação que atinge o equilíbrio, né, vai atingir o equilíbrio e aí não vai se deformar mais, né. Claro que depende da intensidade da força que eu aplico sobre esse meu sólido. Mas se as forças forem pequenas o suficiente, esse meu sólido ele vai ter uma certa deformação, mas vai ser uma deformação que a gente chama de deformação elástica. Vocês podem eventualmente observar aqui que eu tenho um lápis, tá? E se eu aplicar uma força nesse meu lápis, ele vai se torcer, mas se eu deixar de aplicar essa força, ele vai voltar à situação normal, né? Se eu aplicar uma força muito forte, esse meu lápis eventualmente vai quebrar, mas esse meu sólido, veja que ele não é totalmente indeformável, ele deforma, né? Ele vai ter uma deformada de acordo com a força que eu aplico sobre ele. Só que se essa força for razoavelmente pequena, né, essa deformação também vai ser pequena, uma deformação muito menor do que o tamanho desse meu objeto, e essa deformação vai ser quem chama de deformação do tipo elástica, né, que a gente consegue ele deforma ele e ele volta à situação inicial.
né. Tem deformações que a gente causa num bloco, né, num sistema, que elas são deformações permanentes. Então você imagina um aramezinho, né, um arame que ele é sólido, você aplica uma deformação nesse seu arame, e quando você aplica essa deformação no seu arame, ele mantém depois aquela deformação, você deformou ele de maneira permanente, tá. Mas, o que acontece é que, com o contrário de um sólido, um fluido, ele não é capaz de equilibrar essas forças tangenciais que a gente aplica sobre ele. Então, mesmo quando essa força tangencial, essa tensão tangencial for muito pequena, esse meu fluido vai escoer, e ele vai permanecer escoendo, enquanto houver essas forças tangenciais aplicadas sobre o meu fluido. Ou seja, no caso da cola, enquanto essa minha cola não se solidifica, né, ele vai continuar escorrendo ali naquele meu sistema até que chegue numa situação de equilíbrio de forças, ok? Esta, claro que esse meu objeto, esse meu líquido ali, ele vai depender de uma outra propriedade que a gente vai falar um pouco mais pra frente, que é uma certa resistência ao movimento, né, que a gente chama de viscosidade. No caso de fluido, a gente chama de viscosidade. E essa viscosidade, ela é proporcional a uma taxa de como a velocidade, espacialmente, né, de como a velocidade ela varia com o deslizamento, e a gente vai ver isso mais à frente. E a gente vai comentar somente um pouco na aula de hoje. Mas, enquanto esse meu fluido eh, não estiver, se não houver forças tangenciais ocorrendo sobre esse meu fluido, tá? Eh, ele estará em equilíbrio. Ou seja, se não houver forças tangenciais nesse meu fluido, esse meu fluido estará em equilíbrio. Em outras palavras, né, se o meu fluido está em equilíbrio, se meu fluido está em um equilíbrio, ou seja, com velocidades nulas, não tem velocidade, né, tipo, deslocamento de massa deles, não pode haver forças tangenciais nele. Neste caso da imagem que vocês estão observando, é um GIF, né, você vê que está escoando com uma certa viscosidade, e isso, claro, existe uma força atuando sobre ele, e ele faz esse líquido escoar. Então esse líquido não está em equilíbrio, porque está escoando, e portanto não tem, existem forças, tensões tangenciais agindo sobre ele. Um fluido que está completamente em equilíbrio, não tem deslocamento, não existe forças tangenciais sobre ele, tá. Além disso, existe, né, um limiar, entre, o que é fluido e o que não é fluido, o que é fluido e o que é sólido. Por exemplo, piche, eh, um mel, né, muito viscoso. Então você vê que tem algumas situações que existe uma situação onde você não consegue muito bem definir se é fluido, se não é fluido, né, um intervalo, de situações onde um fluido, ele é fluido, mas tem com características de quase sólido, tá. E aí, obviamente, isso é uma situação muito complicada, vai depender muito de qual material a gente está estudando, e a gente vai deixar isso fora do escopo do estudo eh, desse nosso curso. Mas saibam que, né, existem várias situações, vários exemplos que a gente pode, imaginar, né, chiclete, gelatina, enfim, entre outros, onde, você vê que essas propriedades dos fluidos, eles são, na iminência entre sólidos e fluidos, tá. Além disso, nessa parte da aula, né, que a gente vai estar lidando, nós vamos falar sobre fluidos que estão em, repouso, tá. Ou seja, não vamos tratar de fluidos em movimento, nós vamos tratar de fluidos em repouso. E fluidos em repouso significa que o fluido está em equilíbrio, ou seja, nós vamos falar repouso, equilíbrio, vamos falar de estática de fluidos. Tem uma outra parte que a gente vai ver mais para frente, que a gente fala de dinâmica de fluidos, onde esse fluido agora ele vai poder se locomover, tá bom? Mas a gente vai deixar para a próxima parte, que provavelmente a gente vai falar sobre fluidos que não se locomovem, né? Não se tem uma movimentação deles, ou seja, eles vão estar com velocidade zero, portanto, em equilíbrio e, consequentemente, não há tensões tangenciais agindo sobre ele. Bem, existem algumas propriedades fundamentais de fluidos que eu vou discutir com vocês na aula de hoje. A primeira é a densidade, depois eu vou falar sobre pressão e, finalmente, eu vou só comentar sobre a viscosidade para vocês ao final da aula. Primeiramente, a densidade. A densidade é uma propriedade muito básica de fluidos, e vocês já viram, e é fácil de você determinar qual que é a densidade de fluidos. A densidade nada mais é do que a massa do seu fluido dividido pelo volume que ele ocupa, ok? Então, você pega a sua massa,
sei lá, qual é a quantidade em quilos, dividido pelo volume daquele objeto, e você vai ter simplesmente qual que é a densidade dele. A densidade, ela é medida em unidades de sistema internacional em quilos por metro cúbico, tá? E existem, de todo objeto vai ter uma determinada densidade, tá? A gente já comentou um pouco sobre isso já em algumas aulas anteriores, mas por exemplo, diferentes materiais, como vocês podem ver, observar nessa tabela, existem diferentes densidades. Aqui a densidade está anotada em quilos por metro cúbico. Eventualmente, tá? A densidade também é vista em gramas, tá? Em gramas por centímetro cúbico. E a relação entre elas é que 1 grama por centímetro cúbico é 10 ao cubo, né, quilos por metro cúbico, tá? É fácil vocês fazerem essa relação de um para o outro. Mas veja aqui, para o ar, né? O ar, note que o ar a 1 atmosfera e a 20 graus Celsius, porque lembra, se eu, uma atmosfera, a pressão, né, de uma atmosfera, se eu aumentar essa pressão, meu ar, ele vai ficar mais, a princípio pode ficar mais comprimido, né? Se eu mudar a minha temperatura também, isso muda. Então, a densidade do ar depende da temperatura e da pressão, tá? Mas para essas condições de 1 atmosfera e 20 graus Celsius, a densidade do ar é 1,2 quilos por metro cúbico. Como é que você pode eventualmente calcular a densidade do ar? Você pega uma bexiga, tá? Em médio, pega uma balança bem precisa, pesa a sua bexiga com uma quantidade grande de casas ali. Você enche a sua bexiga, na iminência dela estourar, tenta pegar uma bexiga bem redondinha, bonitinha, para ficar mais fácil o seu cálculo, pesa de novo, vê a diferença, vai dar massa do ar que está ali, pega a massa do seu ar, divide pelo volume que ocupa, e você vai ver que ele vai ocupar exatamente uma massa, uma densidade de 1,2 quilos por metro cúbico. Nota que isso acontece para o ar, mas para outros materiais que está colocado aqui, ó, você vê que já aumenta bastante, já aumenta tipo 10 ao cubo a sua densidade em quilos por metro cúbico, né? Então, para o álcool etílico, vai ter uma densidade de 0,81 vezes 10 ao cubo. Para o gelo, dá uma densidade de 0,92 vezes 10 ao cubo quilos por metro cúbico. Para a água, 1 grama por centímetro cúbico. E assim vai vendo, vai aumentando. Você vê que tem a densidade do sangue, tem a densidade do alumínio, tem a densidade do mercúrio, do cobre e outras densidades que a gente eventualmente vai utilizar neste curso. Nota que ele também coloca duas densidades de duas estrelas, tá? Uma estrela anã, que é 10 a 10 quilos por metro cúbico, e uma densidade de uma estrela de nêutrons, que é um objeto muito denso, é 10 a 18 quilos por metro cúbico. Okay? Notem que a gente vai ver isso mais para frente também, que aqui está colocado em ordem de crescente de densidade, e vocês lembram, né, que o gelo, ele boia na água. Por que o gelo boia na água, né? Porque a densidade do gelo é menor que a densidade da água. Então, aqueles objetos, eu vou conseguir definir qual objeto ele vai, né, flutuar em relação a outro, né, de acordo com as suas densidades. Então, o gelo ele boia na água, mas, por exemplo, o ferro e a platina, ou o alumínio, o concreto, quando você joga na água, ele vai afundar, porque a densidade dele é maior. Já se eu pegar, por exemplo, o mercúrio, que é na temperatura ambiente, ele é um metal líquido. Se eu pego o mercúrio e jogo ouro dentro do mercúrio, o ouro vai afundar dentro do mercúrio. Mas se eu pego a prata, o chumbo, o cobre, o latão, todos esses outros aqui, se eu colocar ele para dentro do meu mercúrio líquido, eles vão flutuar. Né? E muito embora eles afundem na água, eles vão flutuar no mercúrio, porque a razão que determina se ele flutua ou não é simplesmente dada pela densidade. A densidade é bem interessante também, porque você pode eventualmente fazer umas imagens bonitas e iguais a esse stacking, né? Stacking de cores de objetos diferentes. Então, aqui embaixo você vê que tem um objeto que tem um líquido que tem uma alta densidade maior, e conforme eu vou subindo aqui, né, vou diminuindo a minha densidade, até um objeto que tem, um líquido ali, que tem uma densidade menor do que para cá. Então, eu vou aumentando, né, vou subindo ali, vou diminuindo a minha densidade. Então, você consegue eventualmente montar esse tipo de... Isso aqui é muito bonito, né, que você montou vários sistemas diferentes. Você vê que eles não são miscíveis, né, eles não misturam-se um com o outro, são immiscíveis, mas são proporcionais à sua densidade. Não faria o menor sentido colocar esse maior, esse
vermelhinho clarinho aqui, lá embaixo, depois colocar esse outro que tem uma densidade maior, porque você causaria um desequilíbrio e eventualmente com muito tempo, depois de passar muito tempo, eventualmente o cara de cima, né, o mais denso iria para baixo, o outro iria para cima, mas você provocaria um sistema, né, tipo, que forçaria o sistema a fazer isso. É mais fácil você colocar sempre se você quiser obter um sistema igual a esse, sempre o mais denso primeiro e depois diminuindo a sua densidade. Isso é bem interessante também, porque, como eu falei para vocês, o que vai definir se ele vai boiar ou não é pura e simplesmente a sua densidade. Então veja que tem uma bolinha pequena, uma bolinha, sei lá, de ferro aqui, ou de aço, né? Você pega uma bolinha de aço pequena e outra bola maior, pode ser isopor ou alguma outra coisa que está, né, enfeitada ali com eventualmente papel alumínio ou alguma outra coisa. Vamos supor que esses dois objetos têm a mesma massa, 100 gramas, os dois objetos, mas os volumes completamente diferentes. O que define se uma coisa vai boiar ou não, não é a sua massa. Você pode pegar um navio, né, que tem toneladas, e ele não vai afundar na água, porque o que define se ele vai afundar ou não de um líquido em relação, não, de um objeto em relação a um líquido, vai ser pura e simplesmente não a sua massa, né, mas a sua densidade. Tá? Então, como esse objeto aqui tem uma densidade menor do que a densidade da água, ele vai flutuar na água, enquanto esse outro, que tem uma densidade maior, ele vai afundar. Além disso, você pode utilizar isso, por exemplo, para fazer o que a gente chama de uma centrifugação por densidade. Isso é muito feito em biologia, tá? Eventualmente você quer separar lisossomos de cromossoma para fazer determinados estudos, e esses organelas, elas têm densidades diferentes, e outras coisas, né, outras situações, DNA e tudo mais, têm densidades diferentes. Então, o que você faz? Você pode fazer, você coloca esse sistema em suspensão e você gira em centrífuga. Quando você gira na centrífuga, o que acontece é que você consegue separar por que a gente chama de gradiente de densidade. Então, aqueles que têm uma densidade maior, né, vão ficar cada vez mais para baixo, e aqueles que têm uma densidade menor vão ficar numa posição mais acima, e você consegue, então, separar esses seus objetos por gradiente de densidade. Então, isso é muito utilizado em, em sistemas biológicos, né? Também em medicina, tá? Para você fazer separação por gradiente de densidade. E claro que aqui, eventualmente, se você esperasse um tempo infinito, esses carinhas iriam, né, decantar, né? Você iria decantar esse carinha, ele ficar cada vez mais baixo, o do meio aqui ia ficar numa situação intermediária, ia ficar exatamente como colocado na figura, só que você acelera esse processo fazendo uma força centrífuga atuar sobre ele, né, fazendo ele girar e fazer a força centrífuga atuar sobre ele. Eh, uma outra situação que pode acontecer, que você imagina, é quando você, por exemplo, quer separar, tem uns sisteminhas que você quer, tem água, né, na alface, e você quer separar isso, também gira um sistema de centrifugação para separar a água da alface, porque você joga basicamente, como é líquido, ele sai para fora, muito mais fácil. Bem, então a densidade é uma propriedade muito importante de fluidos. Ela é uma das primeiras propriedades que a gente vê. É muito simples, mas a gente tem mas tem situações que são claramente diferentes entre objetos. Tá? Então é a primeira coisa que a gente define de fluidos. A outra coisa que a gente vai definir é o que a pressão, tá, de fluidos. A pressão, ela a gente pode imaginar da seguinte maneira: para definir a pressão, imagine que nós temos água, tá? Nós temos água líquida, né? Bem, no caso de água líquida, não gelo, né? Mas água líquida. E nessa água líquida nós temos, claro, moléculas de água. Né? Nós temos um monte de moléculas de água que estão ali. Se eu vejo de um ponto de vista macroscópico, a minha água ela é homogênea. Tá? A minha água ela é homogênea e, portanto, não vejo diferenças, né, de flutuações entre um ponto e outro da minha água. No entanto, se eu vou para distâncias intermoleculares agora, eu consigo ver flutuações na força, né, que agem sobre entre um ponto e outro. Por quê? Porque agora nós temos uma certa quantidade, a distância que eu estou viajando de um ponto para o outro, é de tal forma que eu vejo agora, consigo ver essas flutuações de campo, né, de força que existe de um ponto até outro. E como é que eu faço, então, para evitar esse tipo de coisa? Porque eu quero regular a pressão, eu quero que a minha pressão seja uma pressão de uma maneira única, tá? Dentro do meu fluido.
Então, para você imaginar fazer isso, você não pode pegar um tamanho infinitesimal, mas também não pode pegar um tamanho muito grande. O que a gente define dentro da física é um certo volume infinitesimal, mas é um volume infinitesimal não da ordem da distância interatômica, ou seja, não da ordem de 10 a menos 10 metros ali. É da ordem de 10 milímetros ou décimos de milímetros. Quando você pega o seu tamanho, o seu volume, né, o seu cubo, que tem um tamanho de milímetros ou décimos de milímetros, você tem uma quantidade da ordem de 10 a 10, 10 a 12 moléculas de água. E quando você tem essa quantidade de moléculas de água, você já torna esse seu sistema como um sistema homogêneo. Então você evita as flutuações. Então sempre que a gente vai definir densidade, pressões, a gente vai tratar de densidade como um dmdv, numa diferencial, uma certa quantidade de massa sobre um volume muito pequeno, mas esse meu dv que aparece ali não é um dv diferencial do ponto de vista matemático. É um diferencial infinitesimal, mas infinitesimal dentro dos meus limites que mantenha o meu fluido homogêneo, ou seja, eu não quero essas flutuações intermoleculares, tá? Então esse meu dv que aparece aqui, ó, é um dv não é infinitesimal, mas é infinitesimal do ponto de vista que eu vou pegar ele menor possível, desde que eu mantenha o meu sistema homogêneo dentro daquele meu fluido. E aí, claro, de um ponto para o outro, pode haver inhomogeneidades, mas naquela situação que eu peguei, naquele pontinho que eu peguei, infinitesimal, e meu sistema ele vai ser homogêneo. Ok. Além disso, para a gente definir também a pressão de uma maneira bem clara, nós precisamos entender a seguinte coisa: nós precisamos entender que existem diferentes tipos de forças que atuam sobre um fluido. Essas forças, elas podem ser classificadas de dois tipos. Por exemplo, as forças volumétricas, que são forças que atuam, né, como o próprio nome diz, sobre todo o volume desse meu fluido. Então imagina um volume, esse volume que é eventualmente um volume infinitesimal que acabei de mostrar para vocês, mas ele atua sobre o volume do fluido como um todo. Elas podem ser, por exemplo, forças gravitacionais, né, elas podem ser forças acentrífugas, como eu falei para você, força centrífuga atuando. Se meu fluido for um fluido carregado, por exemplo, um plasma, né, a gente não vai estar lidando nesse curso, mas se for um fluido carregado, forças elétricas atuam sobre todo um fluido, né, sobre todo o volume desse meu fluido, e são esses tipos de forças que causam, que são situações de forças que acontecem, né, provavelmente a gravidade, ela atua sobre todo o meu fluido, é, são forças de longo alcance, forças do tipo volumétrica, que eventualmente causam uma certa pressão no nosso fluido, a gente vai ver isso também mais para frente. Existem outro tipo de forças que a gente também vai utilizar para calcular a pressão, que a gente chama de forças superficiais. Essas forças superficiais, por outro lado, são, como o nome diz, forças que atuam numa superfície, tá? Que atuam num sisteminha de superfíciezinha do meu fluido. Elas, então, não são forças que dependem, que ficam muito longe, né? São forças das vizinhanças daqueles átomos, daqueles moléculas né, daquele meu fluido. São forças próximas que estão agindo ali. São forças, portanto, que a gente chama de forças de curto alcance. Então, são forças nas vizinhanças das superfícies na qual eu, eu eu delimitei, tá? Hã, essa força superficial, ela, em geral, né, ela é proporcional a essa área, né, essa daqui que eu delimitei, e chamei, eventualmente, de uma certa área A desse meu sistema. E como é uma força e uma área A, existe uma certa, como a gente chama, uma certa tensão que age sobre esse meu sistema. Então, vamos considerar, a princípio, um fluido que está em equilíbrio, ou seja, um fluido que ele não tem forças tangenciais que atuam sobre ele, ou seja, a velocidade não tem deslocamento de massa desse meu fluido, ou seja, as velocidades dentro desse meu fluido são iguais a zero. Notem que não quer dizer que as minhas moléculas não estejam se movimentando, mas que minhas velocidades, né, não tem um bloco de massa, né, se movimentando dentro desse meu fluido. Então a gente pode imaginar uma piscina que está muito tempo parada, né, mais uma semana, um mês parada lá, ninguém se mexeu nela, está tampadinha bonitinha. Esse meu fluido, até essa piscina, eu posso considerar ele como sendo um fluido de equilíbrio. E como é que eu calculo a minha pressão desse meu fluido de equilíbrio? Veja, se ele está em equilíbrio, significa que as forças que atuam sobre ele são iguais a zero. A pressão, né, que atua sobre uma certa superfície, é uma pressão que é definida como uma força, determinada força sobre a área. Só que essa força
determinado ponto, ela, num fluido equilíbrio, ela vai ter que se igualar a uma pressão em uma determinada área. Então a gente define a definição de pressão principal, primordial, ela é uma força que atua sobre uma determinada área, ela vai ter que ser exatamente igual a um menos, esse sinal de menos vem porque, bem, essa minha normal tá para fora, né, esse meu P é a pressão, é um valor, adimensional, e essa força, ela está, né, atuando numa outra direção, e portanto elas são opostas, e para elas serem iguais eu coloco esse sinal de menos aqui. E por que eu estou falando de pressão, né, a pressão, é um valor sempre positivo. Então, essa minha diferencial de força que atua sobre uma pequena areazinha A, ela vai ter que ser igual a uma pressão, né, que atua sobre essa área. Então, a minha própria definição de pressão, ela vai ser dada como um diferencial de uma força perpendicular aqui agora, então nota que eu coloquei um sinal de perpendicular, tá? Porque estou considerando meu fluido em equilíbrio, e fluido em equilíbrio não tem forças tangenciais, portanto, só estou pegando força normal sobre ele, tá? Dividido por uma certa diferencial de área dA. Tá? A unidade disso daqui é Newton por metro quadrado, que a força é Newton por área, metro quadrado, que a gente chama também de Pascal, tá? 1 Pascal. Vamos ver isso aqui com um pouco mais de detalhes, para a gente tentar entender um pouco melhor como é que funciona essa nossa definição de pressão. Tá? Novamente, vamos dar um zoom aqui e vamos pegar uma certa uma certa área dentro desse meu fluido. Tá? Quando eu pego uma certa área dentro desse meu fluido, e o que acontece? Sobre esta área A vai existir uma certa quantidade de força que vai estar atuando sobre essa área A. Essa minha área é uma área imaginária, né? Mas meu fluido está em equilíbrio, portanto, se tem uma força, né, atuando de um grupo de moléculas, né, de massa ali, desse meu fluido de um lado, vai ter exatamente essa mesma força sendo aplicada sobre o outro lado, ok? Bem, eh, sobre essas forças, o que nós temos? Eu posso agora pegar a minha definição de pressão. Tá? Nota que essas forças que atuam são forças perpendiculares a essa área A que eu delimitei aqui. Então, eu vou ter um diferencial de força que atua de um lado, vou ter um diferencial de força que atua do outro, de forma a manter esse meu fluido em equilíbrio, e eu vou ter essa área A. Só que a minha força, a minha pressão, ela não é essas duas forças, né, uma atuando de um lado, outra atuando do outro. Ela somente leva em consideração somente uma delas sobre uma determinada área que eu tenho interesse. Então, na prática, o que eu tenho que fazer? Só considero somente uma força que atua sobre uma área, de um canto que atua sobre uma área da minha superfície. Então, eu pego esse diferencial de força perpendicular, e nota que eu peguei perpendicular, porque se tivesse uma força, né, algum tipo de força paralelo ali, ou seja, tangencial, esse meu fluido iria se movimentar, ok? Então, pego uma força tangencial, perdão, uma força perpendicular, e divido sobre essa área A, ok? E isso vai ser a minha pressão nesta minha área, tá bom? Eu posso pegar essa minha pressão tão pequena, né, quanto eu queira, nessa minha área, perdão, essa minha área tão pequena quanto eu queira, até chegar num determinado pontozinho, pequeno, ok? Bem, eu posso, né, pegar, se essa minha força, né, for ignorar esse caráter diferencial e considerar essa minha força constante, e se considerar essa minha força constante, eu simplesmente elimino o diferencial e diminuo tanto da minha força quanto da minha área, porque a minha força vai ser constante em cada ponto, né, desta minha área em questão. Portanto, elimina o caráter diferencial dela. Eventualmente, a gente faz isso para facilitar a nossa resolução de sistemas. Muitas situações, a gente pode aproximar a força como sendo uma força constante que atua sobre uma determinada área. Bem, e sabendo, né, que essa força meu fluido está em equilíbrio, e não existem forças tangenciais, eu posso também eliminar aquele nosso sinal de perpendicular aqui e ficar somente com uma definição de força que é dado como de pressão, perdão, que é dado pela força dividido pela área. Então, essa deve ser a definição de pressão que a gente mais vai ver ao longo do curso. A pressão é um escalar, tá? A pressão é um escalar e ela não depende da orientação desta minha área, tá? Num determinado ponto. Se eu pegar um determinado ponto aqui, ó, vamos ver se eu consigo desenhar para vocês. Se eu pegar uma esferinha, tá?
E se eu pegar um ponto aqui em cima, essa esfera é muito pequenininha, um ponto ali em cima, ou um ponto ali embaixo, ou um ponto do lado de cá, ou outro ponto do lado de cá, a pressão, se essa minha esfera for uma esfera infinitesimal, dentro dos nossos limites, a pressão, né, naquela minha esfera vai ser a mesma em qualquer um desses pontos. Tá bom? Ou seja, não depende da direção que eu estou apontando. Essa minha pressão, portanto, é um escalar. Além disso, de ser um escalar, é um escalar que não depende da direção, onde eu estou apontando esse meu sistema. Ok? Bem, a pressão, então, ela existe em todos os fluidos. Ok? Em todos os fluidos vai existir uma determinada pressão. E a gente pode imaginar, primeiro, o caso mais abrangente, que acontece com a gente em todo o dia, no dia a dia, é a pressão de moléculas, diferentes moléculas, eh, do meu ar, tá. Então você vê que, o meu ar, ele é composto por moléculas, né, oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, diferentes moléculas, né, a gente já viu isso também. E essas moléculas, elas causam uma pressão na superfície, hã, do na superfície da Terra. Considerando, né, considerando no nível do mar, essa pressão é da ordem de uma atmosfera, que que é exatamente igual a 1,013 vezes a quinta Pascal. O que isso significa? Significa que eu tenho uma força de né, lembrando que Pascal, né, da ordem de 10 à quinta newtons por metro quadrado, significa que eu tenho uma força de 10 à quinta newtons por metro quadrado, agindo na superfície da Terra. E a gente está aqui, ó, 10 à quinta, né? Tipo, é como se fosse, você pegando em termos de toneladas, né? Isso aqui vai ser equivalente dividido por G aqui, vai dar 10 à quarta, considerando G, né, como 10 metros por segundo, 10 à quarta quilos por metro quadrado. Então, tem uma força equivalente, né, uma pressão equivalente de 10 toneladas por metro quadrado, atuando sobre a gente. E nós aguentamos isso muito bem, né, porque nós estamos acostumados com esta pressão. Nossa evolução foi feita a nos acostumar com essa pressão. Bem, isso, eventualmente, também você pode fazer uma continha aqui e ver que isso vai ser igual a 1 quilo por centímetro quadrado, tá? Ou seja, em uma área pequenininha de 1 centímetro quadrado, tem uma pressão de ar, né, da atmosfera, de 1 quilo atuando naquele, centímetro quadrado, tá? Uma força equivalente a 1 quilo, né, 1 quilograma-força. Bem, o que isso acontece, né? Isso é porque, claro, tem todo esse peso, né, de todas as moléculas de ar que estão acima da gente, tá? Tem todo esse peso de todas as moléculas de ar que estão acima da gente. Só que, conforme a gente vai aumentando, nós vamos subindo na atmosfera, a quantidade de moléculas vai diminuindo, né? E, portanto, a pressão, quando a gente vai subindo, né, de altitude, vai se tornando cada vez menor. Por quê? Porque a quantidade de moléculas que causam peso sobre a gente, né, sobre aquele ponto, vai diminuir, ou seja, o peso de todas aquelas moléculas que estão acima da gente, que causam uma pressão sobre a gente, vai ser menor, tá? E, portanto, a pressão, conforme eu vou aumentando, né, vou subindo na minha altitude, vai cada vez mais diminuindo. Nós vamos ver o modelo, né, onde nós vamos ver como esta pressão ela diminui com a altitude e, eventualmente, como também a nossa densidade dessas moléculas diminui com a altitude. Porque como eu tenho uma pressão menor, né, a minha densidade também vai se tornar cada vez menor. Então, a contribuição da pressão atmosférica é devido a toda essa coluna, né, de ar que está acima da gente. No caso, isso vale no caso de pressões atmosféricas. No caso da piscina, tá? Qual que é a diferença da piscina ou do mar, do oceano? Qual que é a diferença? A diferença é agora eu não tenho mais um fluido incompressível. Eu tenho um fluido compressível, no caso do gás, né? Eu tenho um fluido incompressível. Além disso, meu fluido é incompressível com uma densidade muito maior, tá? Então, como essa densidade é muito maior, a pressão ela vai variar dentro do meu líquido de uma maneira diferente.
tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que ela vai variar, tá? Mas na próxima aula vou definir para vocês exatamente como isso acontece. Bem, primeiramente, vejam que imagina que eu queira determinar qual que é a pressão num determinado ponto aqui, ó, pontozinho que está numa determinada altura, Hzinho, para baixo da minha superfície desse meu líquido, da minha piscina, no caso, né. Então, na superfície da piscina, eu vou ter uma pressão que ela é dada devido à pressão atmosférica, né, da pressão do ar que está acima da gente. Aqui é um que a gente chama de P0, tá. Todo aquele ar, coluna de ar que está acima dessa superfície, vai ser a pressão P0 que a gente vai considerar aqui. A pressão neste ponto aqui, qual que será? A gente consegue calcular. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula como a gente faz esse cálculo, mas o resultado que vai chegar é que a pressão neste ponto aqui, ó, que está a uma altura H, vai ser igual a P0, que é a pressão atmosférica, mais ρgH. E isso vai ser exatamente o mesmo valor, independente do formato desta piscina. Isso que é impressionante. Essa lei é lei de Stevin, tá? Mas independente do formato, a pressão ela só vai depender do quê? Vai depender só da profundidade no qual o sistema ele está abaixo daquele nível ali. Então, se você pegar, por exemplo, uma imagem aqui que eu tenho líquidos com diferentes tubos, né? Você veja que tem tubos com diferentes formatos. Aqui, vocês veem que todos eles, não sei se dá para ver com exatidão, mas todos eles têm todos eles a mesma pressão, tá? Ali em torno de meio PSI, tá? Em torno de meio PSI. Embora a quantidade de líquido aqui seja muito maior do que a quantidade de líquido que tem aqui. Então, note que aqui eu tenho um peso de líquido muito maior do que o peso do líquido que eu tenho aqui. E isso não é trivial da gente imaginar. Mas a pressão, ela independe do formato, né, do meu sistema. Ela vai depender somente do quê? Vai depender somente da altura, né, da diferença de altura entre um ponto e outro. E como a diferença de altura aqui é exatamente a mesma, a pressão neste meu ponto aqui vai ser exatamente o mesmo. Este é o primeiro paradoxo hidrostático que aparece de, dentro do estudo de fluidos. Tá? Bem, nós vamos comentar um pouco mais sobre isso, mas eu quero que vocês pensem sobre isso até a próxima aula. E, finalmente, vamos comentar rapidamente sobre a última propriedade de fluidos, que é a viscosidade. A viscosidade, ela é uma propriedade que depende, que ela é muito clara da gente observar qualitativamente, né? Por quê? Ela ela será tão maior quanto mais difícil for para um líquido se movimentar. Quanto mais fácil um líquido se movimenta, por exemplo, você pega água e joga água no copo, você vê que a água se movimenta de uma maneira muito fácil, né? Rapidamente ela sai da sua jarra e vai para o líquido, vai para o copo. Já se você pega um mel, por exemplo, o mel eu tenho uma jarrinha de mel lá em casa que eu dou para o meu filho, você tem que pegar né, virar ele, apertar, para ele escorrer, né, com uma certa facilidade. Então, o mel, ele é muito mais viscoso do que a água, e é fácil a gente entender isso do ponto de vista qualitativo. O que acontece é que ocorrem, né, obviamente, tensões tangenciais que fazem esse líquido se movimentar, só que a, a resistência ao movimento é muito maior em um líquido que tem maior viscosidade. E essa viscosidade é justamente isso, ela é uma resistência à modificação da velocidade do meu fluido. Quando eu quero fazer esse meu fluido se movimentar, ou seja, quando eu quero dar velocidade para ele, se esse meu fluido tiver maior viscosidade, mais difícil vai ser eu inserir, né, eu aplicar uma determinada velocidade sobre ele, e consequentemente fazer ele se movimentar. E esta propriedade de fluidos, né, chamada viscosidade, é extremamente complicada da gente entender elas a fundo, né? Então, a gente sempre vai ver ela aqui no nosso curso do ponto de vista qualitativo, e na próxima parte da aula, a gente vai ver ela um pouco mais a fundo, né? Quando a gente vai falar, na próxima parte da aula, eu digo quando a gente lidar com dinâmica de fluidos, porque a viscosidade é uma propriedade que depende do movimento. Se meu fluido está parado, né, em equilíbrio de forças parado, eu não noto a viscosidade dele.
Eu não tenho como saber pegar 2 fluidos paradinhos, eventualmente, não sabendo nada sobre eles, qual deles vai ter maior viscosidade ou não, se eles estão parados. Eu só vou saber sobre a relação à viscosidade quando eu coloco eles para se movimentar. E vou falar de fluidos em movimento na próxima parte, deste curso, dessa perna do curso, que a gente vai falar sobre dinâmica de fluidos, tá. Mas nessa parte, onde a gente vai falar somente sobre estática de fluidos, isso a de viscosidade, ela será irrelevante, porque a viscosidade só passa a atuar quando os 2 fluidos, se movimentam, ok? Beleza. E além disso, tá, eu só vou comentar sobre fluidos, a grande parte dos fluidos, mesmo quando a gente falar de dinâmica de fluidos, aí vai falar fluidos com ideais, né, fluidos que não têm viscosidade. Isso na prática, claro, não acontece, todo fluido tem uma certa viscosidade, alguns não têm, né, são fluidos, sem viscosidade, mas são preparados de forma especial, temperatura muito baixa e tudo mais. Mas, a gente vai considerar a grande parte, a menos quando, né, comentado, nós vamos considerar nossos fluidos como eles não tendo viscosidade, tá bom? Para facilitar nossas contas, porque inserir a viscosidade causa uma dificuldade muito grande para a gente conseguir tratar e resolver o nosso problema de maneira real. Ok? Então, com isso, nós terminamos esta nossa aula de hoje. Foi uma aula somente inicial, só para mostrar para vocês basicamente como funciona um pouco o fluido, definição de pressão, definição de densidade, definição também de viscosidade, que a gente vai ver nessa próxima parte da aula. E com isso, amanhã vocês vão ver, continuar vendo, falar um pouco mais sobre fluidos.